Muito bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E a intenção dessas lives sempre é falar sobre a Palavra de Deus, o que ela tem para nos revelar nestes últimos dias. Sim, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. E a nossa meditação de hoje é algo assim com o título Não Precisa Ir Longe. Mas antes de falarmos qualquer coisa sobre esse título, o que é isso, irmã? Não precisa ir longe? Nós vamos falar com Deus. Vamos orar. E se você puder, feche seus olhos, porque eu vou pedir para Deus me abençoar, colocar as palavras dele na minha boca. Porque aqui não sou eu que vou falar. É Deus, é a palavra dele, a revelação dele para nós, para sabermos como viver neste mundo. Então feche seus olhos, converse com ele, faça o mesmo pedido para que ele fale ao teu coração. Senhor Deus, bendito, santo e eterno, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja a Ti. Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso noivo, que estamos aguardando uma segunda vinda à terra para nos levar com Ele para os céus. Espírito Santo, que habita dentro de cada um que aceita o plano perfeito Teu, Senhor. Que esse Espírito Santo possa estar habitando dentro de mim, sempre me orientando, me guiando, falando através de mim. Usa-me como instrumento e prepara o ouvido e o coração, a mente de todo aquele que vai ouvir essa mensagem, que possa entender a Tua palavra, Senhor. Abençoa seus lares, abençoa a obra de suas mãos, e tudo que eles fizerem, que vá bem, de acordo com a Tua santa vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu Te louvo, Te adoro e Te bendigo, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, não precisa ir longe. Do que, para quê? Como? Eu estava essa semana meditando no livro de Neemias. E lá em Neemias tem alguns trechos, como em muitas outras partes da Bíblia, cheia de nomes, de famílias, genealogias. E aquilo para muitos é cansativo. Ai, que tem esse monte de nomes estranhos à nossa cultura. Mas eu vou falar para vocês. Tudo o que está na Bíblia faz sentido. Tem um porquê. E nessa semana que passou, eu estava ouvindo uma reportagem falando, um documentário na verdade, falando sobre essas genealogias, mostrando a veracidade da Bíblia, onde elas conseguem localizar situações que ocorreram descritas na Bíblia perfeitamente. Então, esse ano 2026, algo de anos, séculos atrás, sendo revelado, mostrando que a Bíblia tinha razão e a Bíblia tem razão em tudo que ela fala. Então, não tem essa de, isso não faz sentido, o que isso acrescenta na minha vida? Sim, acrescenta, faz sentido sim. E eu vou ler alguns trechos colhidos no livro de Neemias e vai falar de algumas pessoas. E depois eu vou explicar para vocês o nosso título, o porquê dele. Não precisa ir longe.
Vou começar lá em Neemias 3, no versículo 10. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Haramafe, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Razabneias. Reparar é consertar, né? Reparar é tornar algo como era antes. Neemias 3:23. Depois reparou Benjamim e Razube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Tá, irmã, reparou o quê? Estou falando do livro de Neemias. Neemias era o copeiro de um rei e ele saiu, pediu para consertar os muros da cidade dele, do local do sepulcro de seus pais, que é Jerusalém. E ali os muros estavam todos fendidos, todos rachados. E ali ele pediu para o rei Artaxerxes permissão para passar por lugares difíceis, levando materiais para consertar os muros. Por isso que está falando dessas famílias reparando de frente da sua casa. Continuando, agora que já estão localizados, Neemias, que foi consertar os muros de Jerusalém. Neemias 3:28. Desde acima da porta dos cavalos, consertaram os sacerdotes, cada um defronte da sua casa, em frente à sua casa. Neemias 3:29, na sua parte A. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. Aí, vocês estão percebendo que são pessoas, são nomes que são citados aqui. Deus, na sua sabedoria, no seu arbítrio, achou por bem colocar nomes. Pessoas que poderiam ficar anônimas. Consertaram aqueles muros, ajudaram Neemias a reparar as brechas dos muros e poderiam ficar anônimas. Mas Deus achou por bem honrá-las. Hoje em dia estamos lendo seus nomes citados aqui e muitos nomes são usados para confirmar os relatos bíblicos. Faz sentido para você agora? Deus mostrando que não eram pessoas que não deveriam ser reconhecidas e que seus nomes se apagariam na história. Está aqui registrada. Ele quis registrar seus nomes. E ali eles consertaram as brechas e tinham que colocar as portas. E agora eu vou falar para vocês como eram formadas as proteções de Jerusalém. Haviam inúmeras portas em volta de Jerusalém. E os portões de Jerusalém, no tempo de Neemias, era Porta das Ovelhas, que era a entrada dos animais para sacrifício no templo. Era uma porta bem pequenininha, ela não foi feita para ser humano. Ela foi feita para passar as ovelhas, animais pequenos. Então ela era pequena. E essa porta, ela simboliza consagração. A segunda porta, Porta de Peixes. Era o comércio de pescadores, era uma porta onde os pescadores iam em direção a ela e faziam comércio ali. Então, tinha sentido de negócios.
de comercialização. Porta Velha, ou chamada Porta Gesana, era a seção mais antiga da muralha original do Templo de Salomão. Então, veja bem que essa porta, ela remete à memória, à lembrança do tempo passado. Porta Velha. Porta do Vale. Porta do Vale. Era uma porta que dava acesso ao Vale de Rinom. E essa porta nos leva a pensar em tribulação. Vale, quando passa pelo vale, algo profundo, uma dificuldade, tribulação. Porta do Esterco, ou chamada também Porta do Entulho. Ela era a saída do lixo, dos detritos de Jerusalém, que iam em direção ao Vale de Rinom. E ela nos remete à sujeira. Precisamos nos limpar, tirar tudo aquilo que desagrada, que cheira mal. Não pode ficar dentro da cidade, dentro de nós. Tem que ser retirado. Porta da Fonte. Era próxima à piscina de Siloé e à fonte de Gion. Ficava no lado sudeste. E essa porta remete à satisfação. E temos também a Porta das Águas, localizada na praça, em frente à água, onde o povo se reunia para ouvir a leitura da lei. E essa porta nos remete à palavra de Deus, que é como águas que limpam. E aqui fala, era um local para ouvir a leitura da lei, saber o que Deus tinha deixado para nós como instrução, como orientação. Temos a Porta dos Cavalos e ficava no setor leste, perto da área do palácio e do templo. E essa porta nos remete a batalhas. Devemos estar preparados para elas, porque elas virão. Até o nosso último suspiro, nós teremos batalhas, teremos situações para ir vencendo, não na nossa força, na força do Senhor. Porta Oriental. Ficava no lado leste, voltada para o Monte das Oliveiras e o Vale do Cedron. E essa porta nos remete à profecia, às coisas que virão na volta de Jesus. É isso que essa porta nos lembra. Porta de Mifcade ou Porta da Guarda. Era associada à inspeção ou à guarda militar, próxima aos edifícios do templo. E essa porta nos lembra de vigilância. Precisamos estar sempre atentos, com os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos, observando todo o movimento ao nosso redor e os movimentos espirituais. Essa nossa vigilância vem através da oração, através da leitura da palavra, porque Deus tem toda a orientação aqui nessa palavra, tudo que Ele tem para nós. Temos ainda mais duas portas, que é a porta do cárcere, que nos lembra de cadeias e prisões, vícios, costumes que tentam nos limitar. Muitas pessoas estão encarceradas por situações que não ouviram a orientação de Deus, prisioneiros de dívidas, prisioneiros de pecados, das consequências dos pecados cometidos, muitas vezes no passado, na juventude. Então, essa porta nos remete a isso, a pensar em tudo que nos aprisiona, e nós precisamos nos libertar. E tem a porta de Efraim. O nome Efraim significa frutífero e abençoado.
Então, nessa porta, nós temos que lembrar que nós somos feitos, a partir do momento que você se rende ao plano perfeito de Deus, que é Jesus, crucificado e ressurreto, que pagou o preço pelos nossos pecados, você é feito para ser frutífero. Você recebe a bênção da salvação para frutificar. Jesus já falou, eu sou a árvore, vocês são os ramos. Quem não estiver em mim, vai secar. Mas quem estiver, Deus vai limpar para que dê muito fruto. É para isso. Então essa porta de Efraim nos lembra isso. Então 12 portas de Jerusalém. Só que na época de Neemias, ele foi para lá para consertar, porque estava tudo destruído, tudo quebrado, tudo queimado, as portas estavam queimadas. O povo estava à mercê dos seus inimigos, porque eles podiam entrar e sair quando quisessem. Não tinha nada que os impedisse. Estava tudo aberto, tudo escancarado. Então eles viviam em constante sofrimento, em constante ansiedade. Será que seremos atacados hoje? Amanhã? Quando? Aí Neemias vai e anima aquele povo. E eles começam a reparar as brechas dos muros. E o que aconteceu aqui? Nas minhas meditações, eu percebi que eles estavam reparando em frente à sua casa. Eles não precisavam sair muito longe para fazer os reparos. Cada família, cada grupo reparava aquilo que estava próximo deles. E assim foi mais rápido. É como dizer assim, uma pessoa que vai trabalhar aqui em Santos, mas mora lá na Praia Grande. Que dificuldade! É uma distância muito grande para vir trabalhar. O tempo de transporte é grande e se perde qualidade de vida. Não seria bom se todo mundo trabalhasse próximo da sua casa? Rapidinho estaria ali, rapidinho voltaria. Olha a qualidade de vida que a pessoa teria. Então foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. Neemias organizou o povo e o povo estava de frente para aquilo que ele precisava consertar. E aí eu meditei no seguinte: nós precisamos reparar a vida de pessoas próximas de nós. Muita gente de frente à nossa porta, de frente ao nosso prédio, próximos, dentro da nossa casa, muitas vezes, estão com as vidas destruídas, precisando de reparo. E Jesus reparou a pior rachadura que podia ter, que era entre nós e Deus. E quem provocou isso foi o pecado. Jesus veio ao mundo e reparou esse abismo que havia, essa rachadura que tinha entre nós e Deus. E essa mensagem é o Evangelho, são boas notícias de salvação. E assim como aquele povo reparava em frente à sua casa, observemos as pessoas ao nosso redor. Nós temos uma mensagem de salvação. Nós temos algo bom que vai reparar, que vai fechar essa brecha, que vai fazer essas vidas se unirem ao seu Criador e começar a ter uma qualidade de vida longe do pecado que aprisiona como a porta do cárcere.
Nós temos a porta da fonte das águas. A leitura da palavra, ela lava. O Espírito Santo, ele limpa. Nós temos essa mensagem. Por que ficar parado, com a boca fechada, tendo uma mensagem gloriosa e que transforma vidas de frente à nossa casa, dentro da nossa casa, tão pertinho? Não espere ir para longe para pregar o Evangelho. Começa agora. Se você já faz isso, intensifique, porque o tempo está afunilando para a volta de Cristo. A porta da graça vai se fechar. Jesus voltando vai ter a definição. O joio para um lado e o trigo para o outro. O joio e o trigo são parecidos, mas o trigo tem alimento e o joio é só palha, que você assopra e voa. Você tem que ter conteúdo. E esse conteúdo precisa ser alimento que vai alimentar as pessoas próximas a você. Eu meditei muito. E aí eu fui ver esses nomes estranhos, Gedaías, Harumaf, Hatuz, sabe, Razub, tantos nomes, Zadok, nomes estranhos, mas são pessoas reais. Elas existiram e estão registradas aqui na Bíblia e em outros livros também. Estão registradas e são pessoas que estavam reparando de frente às suas casas. Vamos fazer igual a elas. E vamos reparar vidas, ser instrumentos na mão de Deus, para que vidas sejam restauradas à sua condição original, que era o propósito que Deus tinha para a vida delas. E o pecado foi desviando, foi tirando o foco e foi destruindo, fazendo elas ficarem expostas e o inimigo entrando e saindo e destruindo suas vidas. Nós temos a mensagem de vida eterna, que é Jesus Cristo, que nasceu em carne, viveu entre os homens, morreu numa cruz por nós, levando o pecado de toda a humanidade, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus, está à direita do Deus Pai e vai voltar. Tudo o que está acontecendo, terra tremendo, tsunamis, tantas coisas. Lá em Mateus 24, Jesus já previa, já deixou escrito. A terra está se abalando. A volta de Jesus está muito próxima. Quem tem ouvidos, ouça. Mas para terminar a nossa meditação, como eu falei, devemos pregar o Evangelho em todos os lugares, a começar por nossos lares, de frente à nossa porta, os vizinhos, e, se possível, até os confins da terra, porque agora você tem a internet. Você pode, sim, chegar e atingir pessoas longe, mas não queira ir longe sem antes pregar aqui pertinho. Vá treinando aqui, junto aos seus, e não esqueça que o tempo urge. O tempo está acabando. E aí vamos ler para terminar. Marcos 16. Cadê? Marcos 16, de 15 a 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos agora, Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Para terminar agora, vamos lá para 2 Timóteo 4, versículo 2, que fala o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Que pregues em tempo e fora de tempo. O tempo está acabando. Precisamos pregar. E assim como aqueles nomes esquisitos, estranhos, repararam de frente às suas portas, que nós possamos, ao nosso redor, no nosso caminhar, no trabalho, em tempo e fora de tempo, levar esta boa notícia de salvação, que é Jesus Cristo ressurreto, que pagou o preço pelo nosso pecado a Deus e que está voltando para buscar um povo separado, que é a igreja, composta de pessoas de todas as raças, todas as tribos e todas as nações, em tempo e fora de tempo. Não espere. Você não precisa ir longe. Você pode começar agora a falar do amor de Deus. Você que já fala, continue e amplie o seu local. Não precisa ir longe, mas a sua mensagem até pode ir longe, se esse for o propósito do Senhor. Que Deus te abençoe e que essa mensagem faça sentido à sua mente e ao seu coração. Que Deus te abençoe e que você seja instrumento nas mãos de Deus enquanto há tempo. Amém.